Ok. Tá gravando. Bom, se você quiser, eu apresento o pessoal e depois você comanda. Então, gente, boa noite. É um prazer hoje a gente ter aqui mais uma vez para apresentar o caso, sempre disposto, sempre animado e sempre achando tudo interessante, né, Antônio? Assim que é bom. O Antônio, nosso residente de patologia, que vai apresentar o caso, e a gente tem uma equipe super de peso aqui para discutir. Nós convidamos o Guilherme Felga, que é docente da nossa disciplina, e convidamos aí a equipe do transplante, o Adriano, o Rodrigo, a Bárbara, para discutirem esse caso aí, que foi um caso bem complicado, mas que a equipe aí é muito boa e vocês vão ver como é que esse caso foi conduzido, tanto clinicamente como cirurgicamente. Então, se você quiser começar, Antônio, a palavra é sua. Ok, boa noite a todos. Então, vou compartilhar a apresentação. Oi, Mirela, estava faltando você. Boa noite, Mi. Não vi ela, não. Onde ela está? Chegou. Bom, vocês estão vendo a tela? Estamos sim. Então, tá bom. Mirela entrou, mas acho que ela está com o microfone fechado. Pode ir, Antônio. Podemos começar? Então, tá bom. Então, boa noite a todos. Então, como o professor falou, sou Antônio, residente da hepatologia aqui da escola, e a gente vai apresentar esse caso clínico hoje. Então, vamos lá. Então, um paciente LTM, no momento que ele veio aqui com a gente, tinha 25 anos de idade, do sexo masculino, natural e procedente de São Paulo. Depois ele acabou indo para outra cidade, mas enfim. Então, qual que é a história dele? É um paciente que foi encaminhado para a primeira consulta com a gente, aqui em julho de 2019, com relato de que, em 2018, ele iniciou um quadro de icterícia e prurido em extremidades, aí mãos e pés principalmente. Passou por uma avaliação médica com evidência de elevação de enzimas canaliculares. Eles já tinham deixado esse relato para a gente quando ele passa na primeira consulta. No mesmo período, houve o surgimento de máculas acrômicas, que até então ele não tinha, também com predomínio em extremidades distais, e foi feito já um diagnóstico externo com a dermatologia de vitiligo. E aí ele já é encaminhado para a gente em uso de Ursacol 900 mg ao dia. Quais são os antecedentes pessoais dele? Então, é um paciente que tem um histórico importante de retocolite ulcerativa, com diagnóstico em 2009, na época, quando ele tinha aí 14 anos de idade, fez um segmento inicial com a gastropediatria e depois foi encaminhado para acompanhar com a gastroclínica também aqui da disciplina. Veio nessa primeira consulta em uso de mesalazina, 2,4 gramas ao dia. E aí estava clinicamente com remissão da doença inflamatória intestinal dele, colonoscopia sem alterações, e o paciente até então assintomático no momento. Veio então com esse diagnóstico também do vitiligo, estava em uso de mometasona, corticoide tópico e terapia tópica, e fazendo fototerapia também com radiação UVA. Tinha um histórico de uso recreativo de cannabis, fez uma apendicectomia aos 12 anos de idade e um uso de álcool aí aos finais de semana. No exame físico, nada que chamasse atenção. Bom estado geral, normo corado, estava ictérico, a gente não tem uma quantificação nesse exame físico inicial
de quão ictérico ele estava, né, peso, assim, eutrófico, exame do aparelho respiratório e cardiovascular sem alteração, exame neurológico normal, o exame físico abdominal também, nada que nos chamasse atenção, fígado e baço não palpáveis, indolor ao abdômen, sem nenhum estigma no momento de hepatopatia crônica. Então, ele chega para a gente com essa história da icterícia, tinha esse vitiligo que também ocorreu no momento, e basicamente foi esse o quadro de entrada dele. Vocês querem comentar? Alguém quer fazer um diagnóstico? Eu estou vendo que a minha amiga doutora Maria está na reunião. Oi, doutor, tudo bem? Parabéns, felicidades, tá? Ah, obrigada. Bom, doutor, é um homem, né, jovem, com aparentemente um quadro de colestase, e o fato dele ter um antecedente patológico de retocolite, acho que a primeira hipótese para ele aqui seria CEP. Minha primeira hipótese seria essa, e então eu pediria uma colangirressonância para ele, porque acredito que essa seja a primeira hipótese, mas eu também pediria exames laboratoriais para investigar a função, né, do fígado dele, pedir INR, albumina. No exame físico não fala se ele tinha escoriações, né, apesar de falar que ele tinha um prurido, mas pediria bilirrubina, canaliculares, transaminases, e acho que no início, sempre quando chega paciente para a gente, apesar de ter um diagnóstico muito possível, eu também pediria sorologias para ele e anticorpo para ele, os anticorpos também, para poder a gente descartar alguma outra causa associada. E acho que é isso, pediria a função, pediria a investigação etiológica, apesar da gente ter uma hipótese bem provável de CEP, e uma colangirressonância também. Faria ultrassom também, né, para ver um Dopplerzinho. Sim. Não sei quanto tempo, né, que ele tem de doença e tudo mais. Alguém acrescentaria algum exame? Eu vi que ele não tem estigma, aí eu não sei Coisa se ele tivesse plaquetopenia, algo assim, eu veria a possibilidade de pedir uma endoscopia também para investigar se ele também tem hipertensão portal, apesar de no exame físico aparentemente não ter uma esplenomegalia, né? Alguém quer ajudar? Se tem mais hipóteses ou até o momento o quadro está bem redondinho? Paciente com retocolite ulcerativa, em remissão, enzima canalicular, prurido. Acho que a primeira hipótese para todos é uma colangite esclerosante primária, né? Foi isso que a gente pensou, Antônio? Como é que vieram os exames? Então, vamos lá. Então, os primeiros exames laboratoriais dele, que a gente tem aí, de agosto de 2019. Só um parênteses, então, também, a gente está com aquela questão de transição de prontuários, e o prontuário físico dele a gente não tinha, e as consultas dele praticamente eram todas de prontuários físicos, então a gente tem alguns gaps de informações, mas os principais a gente tem. Então, nesse exame físico de agosto de 2019, nos exames laboratoriais. Então, a AST de 188 aumentado, a ALT 337 e uma fosfatase alcalina bem aumentada aí, de 1.351. Não temos a descrição da gama-GT lá do início do quadro, infelizmente. Daí, bilirrubina total de 4,6, as custas de direta, 3,5 de bilirrubina direta, uma creatinina de 0,8, ureia de 41, sódio 141, potássio 4,7, e um hemograma que não tinha nada que nos chamasse muita atenção. Aparentemente não tinha uma plaquetopenia, aí 152 mil plaquetas, embora, né, mais com uma tendência mais aí no limite inferior, né, das plaquetas, um HB de 14,4. Então, embora não tenhamos gama-GT, um predomínio maior de colestase, né? Nos exames de imagem que a gente fez, então a gente tem um ultrassom, ele já veio com uma colangirressonância externa. E aí,
a descrição que a gente tem é apenas essa. Então, uma dilatação assimétrica das vias biliares intrahepáticas, com predomínio à esquerda, associada a pequena quantidade de líquido perivesicular. Interrogado uma colangite e um relato de uma esplenomegalia homogênea. A gente pede também para ele uma ultrassom de abdômen, que veio como ausência de dilatação das vias biliares, uma veia porta ectasiada aí de 1,7 centímetros, então baço aumentado com índice esplênico de 95,1. Então, assim, foram pedidos autoanticorpos, né, enfim, sorologias virais e tudo mais. A gente não tem a descrição formal disso, mas há um relato de que estavam autoanticorpos negativos, não temos descrição sobre ANCA, e sorologias também negativas, mas a gente tem aqueles exames laboratoriais e essa colangio inicial com essas alterações, que é o que ele veio e trouxe, e esse ultrassom que aí já tinha algumas alterações, né? Essa veia porta aumentada, o baço também, então parecia já ter algum indício de hipertensão portal. Comentar mais alguma coisa? E aí, Maria? Eu acho que essa colangio, por mais que ele tenha uma discreta dilatação, né, ela não serviria para eu fechar o diagnóstico de CEP. Então, apesar de ele ter uma alteração das vias biliares, eu manteria minha principal hipótese diagnóstica, porque eu acredito que é bem provável, mas eu pensaria em fazer uma biópsia para avaliar como estão essas vias biliares dele. E ele com essa esplenomegalia e com essa plaqueta tendendo a uma plaquetopenia, eu também pediria ou um fibroscan para poder a gente avaliar, ou faria já uma endoscopia se eu tivesse essa disponibilidade para poder ver se ele tem varizes associado com essa hipertensão portal dele. Vendo os exames dele, ele realmente tem as canaliculares mais aumentadas, né, que para nossa hipótese é esperado, mas ele também tem transaminases, então é um paciente que ele usa álcool, né, por mais que não seja, não parece ser um uso muito importante, eu orientaria ele também a cessar o uso do álcool, e por enquanto acho que isso. Acho que eu investigaria para ter mais certeza que é uma CEP mesmo, acho que eu faria uma biópsia dele. Esse nível de transaminases te deixa preocupado, assim, de ter uma doença mista? Doutor, a gente não tem a gama-GT, né? Mas a gente tem uma fosfatase muito elevada, então não me deixa confortável, porque eu ainda não tenho um diagnóstico fechado, mas eu acho que a gente precisa excluir o fato, por mais que não seja um padrão de álcool esse, a gente tem, né, as serologias, que o Antônio falou, temos também os anticorpos negativos, então eu acho que de início, apesar de estar bem aumentado assim, eu tenderia a pensar mais na CEP mesmo. Mas não me deixaria confortável, acho que eu ia reavaliando, tirando esse fator do álcool e vendo como ele ia ficar. Legal. Guilherme, você concorda com a Maria? Pois é, eu tô aqui me coçando, não de prurido, de colestase, né? Mas eu queria saber o que a Maria espera de uma biópsia na CEP. Oi, Maria, doutor. Oi, o que você desculpa. espera de uma biópsia nesse caso aí? Então, a biópsia na CEP, a gente tem que ter inflamação, né, portal, tem que ter alteração ductal, pode ter o clássico de anel de cebola que a gente vê, e pode ter alguma fibrose também. Eu não acho que ela seja necessária para dar o diagnóstico, porque é bem provável que seja, mas eu acho que eu pediria.
Mas vamos imaginar que esse paciente faça uma biópsia e ele não tem alterações conclusivas de colangite esclerosante primária. Você vai descartar esse diagnóstico? Não, não descartaria, porque, assim, pelo que eu estou vendo do caso, ainda é a minha principal hipótese, e ele tem uma alteração de vias biliares, né? Então, acho que eu não descartaria. Então, para que você vai fazer a biópsia? É aí que eu quero que você me responda. Só para você ficar Tá bom, tranquilo, então eu faria a biópsia. também. Eu faria biópsia também, só queria saber para quê. Sim, eu acho que é um paciente super jovem, né? Que já chega pra gente com uma colestase muito importante, já com um prurido importante também, e eu faria pelo que eu vi, até então, ele não tem estigma de uma hepatopatia avançada, mas ele já tem retroplaquetopenia. Então, acho que eu faria para avaliar o grau de fibrose desse paciente, avaliar se ele tem uma sepse ali de pequenos ductos, apesar de que isso não mudaria a minha principal hipótese, e ver se ele tem alguma alteração ductular, algo que poderia me acrescentar mais no diagnóstico. Mas acredito que isso não mudaria muito minha conduta diante do caso dele. Eu só estou te apertando nisso porque essa aí é uma discussão bem legal da gente ter em pacientes que têm muita elevação de aminotransferases, né? Eu concordo que a primeira hipótese para ele seja de colangite esclerosante primária mesmo, mas eu acho que a biópsia, nesse caso, muito mais do que confirmar o diagnóstico da sepse, ela visa ou sugerir o diagnóstico de uma síndrome de sobreposição ou, eventualmente, alguma outra condição associada, o álcool, por exemplo, entendeu? Acho que a biópsia vai ajudar pouco no diagnóstico da sepse, mas pode nos ajudar a ampliar um pouco o leque Né? para ele, tá? Certo. Ô, Guilherme, você ficaria preocupado com o colangiocarcinoma, ele tendo uma distribuição assimétrica? Apareceu só dilatação, né? Não apareceu uma estenose dominante, segmentar e tal. Mas essa colangio te deixaria preocupado, sim, com ser uma sepse eventualmente complicada? Doutora Lúcia, isso daí é uma pergunta que, quando a gente tiver essas colangites esclerosantes em estágio avançado, todos nós ficamos muito angustiados, né? Porque a possibilidade da gente fazer diagnóstico de colangiocarcinoma é pequena, né? Escovado biliar, a Iglesias não é bom, o CA199 pode dar alterado, às vezes, em níveis muito altos por conta da própria doença de base. Então, é uma coisa que tem que ficar em alerta mesmo, né? Mas, como é só uma distribuição assimétrica, a gente não vê uma lesão dominante, nada disso, a princípio eu não me preocuparia, mas não descartaria de saída, viu? Legal. Adriano quer dar uma opinião cirúrgica nessa dilatação? Então, eu não vi a dilatação, na verdade, né? Eu não vi, mas, assim, a princípio, eu concordo. O que foi falado aí do Guilherme, eu concordo desse jeito, né? Legal. Então, vamos em frente. Vamos lá, professor. Então, diante disso, a gente tinha essa colangio-ressonância externa, né? E aí, que era do final de 2009. A gente faz uma nossa aqui. Essa daqui já é mais avançada, porque era o que tinha no sistema, mas ele fez várias nesse meio tempo e todas estavam do mesmo jeito. Então, apesar dessa ser 2024, a de logo depois do quadro também estava igual. É só para a gente ilustrar e discutir, né? Mas, então, ele já tinha aí sinais de hepatopatia crônica, com fígado com redistribuição volumétrica, tinha hipertrofia segmentos laterais e lobo caudado, de contornos lobulados e bordos rombos. Tinha um aumento do sinal parenquimatoso em T2, sugerindo colestase e edema, respectivamente. Tinha cistos aí subcentimétricos esparsos
sinais de hipertensão portal, caracterizados por veia porta de calibre, comeu aqui, mas aumentado, 1,8 centímetros. Pérvia, e tinha uma circulação colateral aí de moderado calibre, periesofágica, perigástrica e periesplênica, além de esplenomegalia. Veias hepáticas afiladas e pérvias, veias esplênicas e mesentéricas de calibre também aumentado e pérvias. Daí ele mostra, né, então uma pequena dilatação das vias biliares intrahepáticas, associados a múltiplas irregularidades parietais, com áreas intercaladas de dilatação e estenose, contendo material espesso e cálculos intrahepáticos, notadamente no lobo esquerdo, medindo até 0,8 centímetros. Então, aí, essa é uma colange que um pouco diferente daquela do início, né? Assim, não sei dizer, as irregularidades de vias biliares já havia daí depois, desde 2020, no nosso primeiro exame. Não temos essa evolução de como estava o fígado lá e agora, né? E nesse de 2000, porque teve esse gap aí de 2020 2024. Mas, ilustrativamente, ele tinha essas alterações, então, em vias biliares, e aí, a partir disso, foi feito o diagnóstico de CEP, né? E aí ele começa a ser manejado como uma CEP, então, como a gente já tinha comentado. E aí, nessa evolução. Então, só para também esclarecer aqui, então, como é um caso muito grande, a gente não vai abordar alguns aspectos para fomentar maiores discussões. Então, a ideia não é tanto falar de tratamento de CEP e tudo mais. Então, não vamos falar tanto evolutivamente dos exames, dessas coisas, mas enfim. Então, na evolução dele, em dado momento, assim como no início, além da colestase, ele evoluiu com aumento mais importante ainda de transaminases. Então, ele já tinha umas transaminases mais aumentadas no início, foi feito manejo com o Sacol, enfim, no quadro da CEP, e aí teve um aumento mais significativo de transaminases, os autoanticorpos negativos, e aí, por todo esse quadro mesmo que a gente acabou de comentar, aí sim foi feita uma biópsia hepática para saber se tinha alguma outra doença sobreposta. E aí ele faz em junho de 2020. Então, logo aí, nesse começo mesmo, né, ele chega aqui em 2019 para a gente começa a tratar, e em 2020 faz essa biópsia. Então, a biópsia veio mais fragmentada, com 6 espaços porta, exibindo infiltrado linfomononuclear, por vezes com agressão focal da interface. Nota-se ainda a presença de reação ductular de padrão marginal, acompanhados por infiltrado inflamatório misto e colatestase. Alguns ductos biliares exibem vacuolização e alterações degenerativas do epitélio biliar. Dos 6 tratos portais amostrados, há 4 ductos interlobulares. No parênquima, há alguns focos de necrose, acompanhado por infiltrado inflamatório linfomononuclear, focos de macrófagos xantomatosos e uma dilatação sinusoidal irregular. Então, o diagnóstico ficou como uma reação portal de padrão biliar e deu uma discreta atividade de interface. Então, vocês querem comentar? Maria quer voltar. Deixa eu voltar na biópsia. Maria? Livro de uma... Oi, tá ouvindo? Então, você acha que essa Oi? biópsia deixa a gente mais tranquilo em relação à sobreposição? Eu acho que essa biópsia deixa a gente mais seguro do diagnóstico de CEP, porque eu acho que ela não tem não tem nada nela que me faça pensar muito em uma sobreposição com hepatite autoimune ou outra etiologia. Então é o que o doutor Helga falou, que é importante para a gente diferenciar, né, mas que, pelo que o Antônio falou, ele teve um aumento, né, de transaminases, mas por essa biópsia, eu não pensaria em algum diagnóstico adicional à CEP, pelo menos. Apesar de ter 6 espaços porta só, por ela eu não pensaria em outro. E a gente também estranha não ter fibrose, né? Já com aquele grau de hipertensão portal. Então, talvez, mas eu sei acho que essa biópsia foi em 2020 e o exame que ele já tem com uma doença mais avançada foi 5 anos depois, não foi? Então, a gente não tinha colangio lá do começo, né? Assim,
Ele já tinha hipertensão portal lá atrás, aqueles ultrassons do começo já tinha esplenomegalia, né? Já tinha veia porta aumentada. O que a gente não tem muito bem é uma descrição de como era o fígado lá, a ponto de fibrose, né? Esse exame que o único exame colangiomarca registrado que a gente tinha, é essa de 2024, que o fígado já estava mais comprometido, né? Então, realmente teve esse espaço de tempo de 4 anos. Não sabemos como progrediu a doença nesse intervalo de tempo. Eu acho também que a gente sempre, da Valéria, a gente aprendeu que a biópsia, quando é muito fragmentada, você perde um pouco o parâmetro para estadiar, né? Então, não sei se seria esse o caso, mas, de qualquer maneira, a gente não tem descrição de fibrose, é um padrão mais portal mesmo, puro. Guilherme, você concorda? Concordo, doutor Eduardo, acho que é isso mesmo. Essa biópsia, na verdade, é muito o que a Maria falou, né? Ela nos ajudou a tirar algumas coisas da frente, mas contribuiu um pouco em termos de diagnóstico e estadiamento, né? Só um detalhe que sempre vale a pena a gente lembrar, né? A fibrose nessas doenças essencialmente biliares, ela tem um comportamento diferente do que o que a gente observa nas hepatites e em outras doenças primariamente hepatocitárias, né? São doenças que muitas vezes a gente vê hipertensão portal, sem que a gente tenha fibrose já muito avançada, né? Lembrar desse detalhe por conta da distribuição. Doutora Lúcia? Eu concordo com tudo que foi dito, né? Acho que foi importante realizar a biópsia, se a gente já achou que com 300 e pouco de ALT talvez já tivesse indicada, né? O Antônio falou que subiu mais ainda, então aí acho que não tinha dúvida mesmo da indicação e ela serviu mais para afastar, né? Não tem nada realmente, como a Maria falou, que não sugira aí hepatite autoimune. Não tem achados que confirmem a CEP, mas muitas vezes isso é difícil de a gente ver, principalmente numa biópsia pequena, com 6 espaços fortes, a gente não vai ver, muitas vezes não tem a sorte de ver a fibrose periductal, né? Mas aqui a gente tem certeza de que é uma doença biliar, né? E então acho que foi importante realmente aí a gente ter biopsiado. E o estadiamento, talvez a gente tenha que fazer de outra forma, né? Depois no acompanhamento fazer fibroscan, enfim, para a gente avaliar melhor esse grau de fibrose. Outra coisa é que esse paciente já se apresentou ictérico desde o começo, né? O Antônio lá, quando escreveu a história, ele já estava ictérico. Então, a gente fica meio preocupado de já ser uma doença com ductopenia, né? Aqui não temos elementos para isso, porque tinha 6 espaços porta e dos 6, 4 com ductos. Então, não parece ter ductopenia, mas não é também, de novo, uma biópsia boa para esse tipo de avaliação. Mas acho que foi legal ter feito. E os cálculos intrahepáticos? Esses apareceram Na colangio, né? Isso é uma outra complicação, né, que pode acontecer nos pacientes com CEP, talvez seja isso que esteja causando um quadro mais obstrutivo nele, né? E eu acho que é por aí. Vamos em frente, Antônio? Legal, vamos lá. Então, realmente, depois de tudo isso, né, ficou-se como diagnóstico de CEP, e ele começou o manejo. Então, foi otimizado, e aí, como que ele evoluiu ao longo desse tempo, né? Como eu falei, a gente vai trazer só alguns pontos principais. Então, foi otimizada a dose de Orsacol, ele ficou com uma dose aí de 18 miligramas quilo, mas mantinha ainda com colesterol bioquímica, elevação de bilirrubina às custas de direta e aumento de transaminases. Ele tem, inclusive, um quadro
de hematêmese em 2023. Então, tem uma primeira descompensação, já mostrando a hipertensão portal, né, dele clinicamente significativa. Ele tem essa hematêmese em 2023, tinha uma endoscopia que tinha 2 varizes esofágicas de grosso calibre, realizada ligadura elástica, lá em 2023, e aparentemente esse foi o único momento de descompensação dele. Nunca teve, então, realmente aparecia ter um quadro mais avançado da doença hepática dele. E aí, como clínica, ele mantinha-se ictérico e tinha uma queixa bastante significativa de prurido, incapacitante, tinha um comprometimento principalmente do sono, em qualidade de vida. Ele mantinha aquele padrão de prurido, principalmente palmo plantar, né, em torno da região de palmas, plantas, tornozelo, e à noite era o momento mais incapacitante para ele. Ele tinha até uma piora bem significativa da qualidade do sono e um comprometimento importante funcional, né? E era um paciente jovem dentro desse contexto. Teve todo um contexto também psicossocial, até por conta do prurido e como uma forma, assim, de evasão. Ele aumentou, a gente falou, né, que ele usava cannabis, aumentou o uso de drogas, de psicotrópicos. Então, teve todo esse componente, mostrando realmente o problema que tudo isso estava causando. E aí, ele começa uma terapia, como eu falei, o foco não vai ser tratamento, avaliar a evolução bioquímica, enfim, mas ele começa o tratamento para o prurido, que era o principal sintoma dele, conjuntamente com todas as outras medidas para a doença hepática crônica e para a colestase que vinham sendo feitas, começa com colestiramina. Mesmo com colestiramina, ele não tem controle do prurido, e aí é colocado fibrato, né? O mesafibrato também foi colocado, pensando em todo esse contexto do racional da colestase, né? E mesmo também com o fibrato, ele não tem melhora do prurido. Opa, ficou errado aqui. Mas, enfim, ele chega a usar sertralina também sem melhora do prurido. E não ficou a ordem correta, mas enfim, desculpa. Depois ele utiliza naltrexone, e aí ele teve um efeito adverso da sonolência, ficou um pouco mais sonolento, foi suspenso também, e não teve melhora em contexto de prurido. Ele conseguiu utilizar, ainda que por curto período, a rifampicina, que também não gerou melhora do contexto do prurido. Ou seja, ele praticamente utilizou aí todas as medicações dentro desse quadro, as principais, né, e com maior evidência no contexto do tratamento do prurido, mas não teve melhora. E agora, o que a gente faria, né, nesse quadro dele? Eu acho que Agora que ele já está refratário. Aliás, eu acredito que mesmo antes, quando a gente viu que é um paciente que já está com terapia otimizada, tá? Eu não sei sobre função, né? Que eu não vi a função dele, mas já está com terapia otimizada. E mesmo assim, vinha piorando a colestase, já tinha esse prurido assim. Ele já tem indicação, já deveria ser encaminhado para o transplante, né? E aí, agora, com esse prurido comprovadamente intratável, né, devido a todas essas medicações, a gente conseguiria listar ele como uma situação especial de prurido intratável. Então, eu acho que nesse momento, para ele, a terapia seria essa, encaminhar para o transplante. Guilherme, como é que funciona o critério? Tem tempo de prurido? Tem alguma quantificação para listar? Não tem, doutor Eduardo. Isso é muito uma avaliação individual e subjetiva, né? Até as medicações que a gente utiliza para controle de prurido, o acesso a elas também é muito errático, né? Então, por exemplo, o naltrexone não está disponível na rede pública, então a Câmara Técnica normalmente não exige que o paciente tenha feito uso de tudo, né? Então, o naltrexone não está disponível, a rifampicina não é fácil de conseguir também. Então, quando você tem uma situação, um substrato patológico, né, anatômico,
condizente, um quadro clínico condizente, o paciente usou algumas das medicações que são possíveis para ele, que a gente mais comumente vê, colestiramina, os antistamínicos e a sertralina, a gente já tenta solicitar a situação especial, que é uma coisa que, assim, esses pacientes precisam também de uma avaliação dermatológica, né, para excluir outras causas de prurido, e acredito, se puder, a gente mandar uma foto das escoriações dele. Então, eu acho que esse caso vale a pena pensar no transplante mesmo, né? Ele esgotou, foi até bem além do que o que a gente costuma fazer para prurido refratário, né? Eu não faria nada de muito diferente que não fosse indicar o transplante para ele. Só um adendo a esse caso, para colangite esclerosante primária, muitas vezes vale a pena a gente considerar a aplicação do score da Clínica Maio como uma estratégia de avaliar mortalidade de médio prazo. Porque se a mortalidade for superior ao resultado que a gente tem com o transplante, vale a pena a gente considerar o transplante, às vezes, até mais cedo. Então, lembrar de fazer esse cálculo. É uma calculadora eletrônica, tem no próprio site da Clínica Maio, tá? E quando vira especial, ele pontua 3 meses, 6 meses, ou tem alguma consideração por causa da gravidade aí do... Não, é a mesma coisa. Igual o carcinoma hepatocelular. O Adriano quer falar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque, assim, quando a gente fala em situação especial é uma pontuação extra para quem tem uma indicação de transplante, uma vez que ele não consegue, pelo próprio MELD, atingir o transplante. A minha pergunta fica, se esse paciente não tivesse um prurido intratável, quando que vocês indicariam o transplante? Porque, para esse paciente, se hipoteticamente a gente tivesse fígado a qualquer momento que indicasse o transplante, a partir de que momento ele teria indicação de transplante? Quer falar, Guilherme? Eu acho essa pergunta aí muito boa, porque transplante em colestase é uma coisa que às vezes é muito difícil mesmo, a gente cravar um ponto exato para poder indicar o transplante, né? Porque, em tese, você só vai indicar o transplante para aqueles pacientes que apresentam disfunção hepática avançada, com complicações relacionadas à cirrose, né? Mas muitos pacientes que têm colestase, eles têm tanta disfunção hepática, né? Mas sim um prejuízo muito grande da qualidade de vida, né? Então, eu acho que isso é decidir muito caso a caso, né? Principalmente no contexto das colangites biliares primárias, né? Mas para os pacientes que têm CEP, eu volto a falar, o score da Clínica Maio pode oferecer algum alento para essa decisão que muitas vezes é para a gente. Para aquele paciente que tem ascite, colangite recorrente, HDA recorrente, por aí vai, eu acho que a decisão é razoavelmente fácil, né? Mas quando isso não está presente, realmente é bem mais difícil mesmo. Eu acho que tem que pensar muito nessa questão da qualidade de vida da colangite esclerosante primária, lembrando que esse paciente pode ter outras manifestações de doença que muitas vezes não estão contempladas no MELD, etc., né? Doença óssea avançada, síndrome de má absorção, dislipidemia grave, e são coisas que podem limitar a vida dele a médio e longo prazo, né? Perfeito. Bom, vamos em frente. Alguém quer aproveitar e perguntar mais alguma coisa em relação à terapia de prurido intratável? Ou de prurido? Só queria lembrar, não tenho acesso, só para lembrar, né, a título de atualização, que estão chegando aí essas drogas novas para tratamento de prurido, né? A gente ainda não tem nenhuma informação, estudo sobre o uso delas em quadros como esse, né? Uma CEP com prurido intratável, mas que são os IBATs, né? Os inibidores da recaptação dos sais biliares a nível do íleo terminal.
Então, são drogas que parecem funcionar muito bem nessas colestases da infância, né? Trifílice, alergia e tudo, e agora estão fazendo os estudos com as doenças aí de adulto também. E eu acho que no futuro talvez seja mais um passo que a gente tenha que passar antes de caracterizar o fluido como intratável. E lembrando todo mundo que nós estamos com um protocolo aberto para isso. Então, quando qualquer um de vocês tiver ou CEP ou CBP com fluido, que não precisa ser intratável, pode entrar no protocolo que a gente está fazendo com esses IBATs. E não assustar se for no Hospital do Rio o tratamento, né? Isso, Adriano. Não estamos fazendo nada com o rim dos pacientes, só estamos usando a estrutura deles lá para fazer o projeto. Posso fazer só um comentário em relação à indicação do transplante que o Adriano mencionou, mas a preocupação do colangiocarcinoma nessa doença em doentes muito jovens, com uma via biliar como essa que a gente viu na colangio-ressonância, é algo que realmente é marcante. E nós estamos num ambiente, aqui no Brasil, o colangiocarcinoma, uma vez diagnosticado numa condição como essa, a gente fica absolutamente sem uma possibilidade ideal de tratamento, né? Porque não tem nenhuma condição de fazer uma cirurgia num doente como essa, né? Um doente que tem hipertensão portal, né? E vai ser realmente complexo fazer uma cirurgia num colangiocarcinoma hilar, por exemplo, né? Então, o transplante, sem dúvida nenhuma, seria o melhor tratamento, desde que seja um colangiocarcinoma dentro de alguns limites, né? E no Brasil isso é uma contraindicação, né? O que nós estamos um pouco atrasados em relação ao primeiro mundo, porque isso, dentro de alguns limites, que eu não vale mencionar aqui, mas eles podem ser submetidos a transplante de fígado, incluindo com um doador cadavérico, né? Se esse paciente desenvolve numa daquelas estenoses que a gente viu, de repente, trata-se de um colangiocarcinoma, a única alternativa para esse paciente no nosso meio é um transplante com doador vivo, né? Que nem sempre está disponível, né? Então, essa também tem que ser uma preocupação na hora de indicar ou não o transplante para esses pacientes, sobretudo esses jovens, né? Você sabe o que eu ia comentar quando o Felga falou da angústia e da dificuldade de se fazer um diagnóstico precoce? Eu ia falar que bom, né? Que a gente não consegue fazer um diagnóstico precoce, porque simplesmente exclui a possibilidade dele de um transplante, caso seja um tumorzinho pequenininho, né? Vamos lá, Antônio? Vamos lá. Então, enfim, depois de todo esse tratamento, como a gente comentou, ele de fato foi encaminhado para uma primeira avaliação da equipe do transplante. Então, foi encaminhado para a primeira avaliação, que foi feita em 12 de março de 2024. Na ocasião, ele já tinha aí um MELD de 18, muito principalmente por conta da bilirrubina, né? Estava em uso de Ursacol, 18 mg quilo, mesalazina, estava em uso de rifampicina. E aí ele foi refratário a todas as medidas e foi priorizado nesse contexto por prurido. Ele até já tinha um MELD, né, ali pela listagem, mas teve essa priorização. E aí manteve-se em segmento em fila do transplante, tanto com a gente da hepato como do TX, com comprometimento funcional, e era marcadamente, principalmente, essa da qualidade do sono dele, né? E aí a última consulta descrita dele, que eu encontrei no prontuário, estava com mel de sódio corrigido de 24 aí, para todo esse contexto. Até que, enfim, para encurtar um pouco e para a gente discutir, ele é listado até que ele consegue o seu transplante hepático. Agora, Antônio, oi? eu posso só comentar um negócio sobre o MELD dele aí? Claro, pessoal. Coisa rápida. Assim, MELD 18 para um paciente com uma colestase é muito MELD, viu? Porque quando você olha na fórmula do cálculo do MELD, o peso do INR em torno de 9, o peso da creatinina em torno de 4, e o da bilirrubina é 1,8. Tá. Então, quando você tem um paciente com uma doença colestática com MELD 18, isso definitivamente não reflete a gravidade da doença dele. Até porque, se você colocar um paciente com bilirrubina acima de 20 na lista e fizer o cálculo do MELD dele com 20, 30 ou 40 de bilirrubina,
ele vai ter valores muito parecidos. Então, o impacto que a hiperbilirrubinemia tem na variação do cálculo do MELD é muito pequeno. Então, assim, é muito importante a gente entender a limitação que o MELD tem nessas doenças colestáticas. Então, uma colestase com MELD 18 não é a mesma coisa que um paciente com uma cirrose por VHC com MELD 18. São coisas bem distintas, tá? Só fazer esse comentário, perdão. Imagina, foi ótimo, assim. Pois é, a gente não tem tão detalhado todos os exames, né? Assim, de fato, a função renal dele não estava alterada, precisa só resgatar quanto estava o RNI, mas e sódio também não, então acho que realmente era mais esse contexto do RNI também. E, enfim. Tá bom. E aí então ele é internado em 21 de março de 2025 e para a realização do transplante hepático. E aí agora a gente vai comentar um pouco toda essa parte do transplante, as intercorrências que ele teve, numa abordagem mais dentro desse sentido de condutas, medidas e possíveis complicações e dentro desse quadro do transplante hepático. Então, só um dado interessante para comentar um pouco dos doadores. Acho que tinha essa informação e foi uma informação interessante de se ver. Então, o primeiro doador do transplante dele era do sexo feminino, de 60 anos, teve um óbito por encefalopatia anóxica. Ela foi trazida por desconforto respiratório, evoluiu com PCR por 10 minutos, ficou 6 dias em UTI, em ventilação mecânica, usou ceftriaxona, claritromicina e piperacilina tazobactam para uma infecção de foco pulmonar. A hemocultura do doador no momento da captação é uma amostra periférica que veio negativa. Então, teve um tempo de isquemia quente de 50 minutos e um tempo de isquemia total de 9 horas. Foi feita a técnica aí, pigback, que é descrita como colédoco anastomose, até se os professores quiserem comentar. E aí, eu não tinha colocado, mas eu vou pedir um parênteses só porque eu não coloquei para não me estender muito, mas eu acho que vale a pena só a gente mostrar o anátomo patológico do fígado dele, pegar lá que eu tenho aqui, porque fala desses cálculos intrahepáticos, só a título de curiosidade. Peço desculpa por não estar no slide, que eu não queria me estender, mas acho que vale a pena a gente só comentar. Vocês estão conseguindo ver aqui o Word? Vamos. Então, ó, só o fígado dele. Então, esse daqui é o dele, né? O explante. Então, um fígado pesando aí 2.300 gramas, tinha uma superfície acastanhada, difusamente nodular. Aos cortes era firme fibroelástico, de uma coloração esverdeada, onde tinha aí dilatação de ductos biliares preenchidos por aqueles cálculos que a gente já tinha visto, né? Enegrecidos. No hilo hepático, preservado, sem alterações macroscópicas. Então, tinha vesícula biliar, sem alterações, sem cálculos. Então, basicamente isso. Então, só para mostrar realmente que tinha todos esses cálculos intrahepáticos e esse aspecto mais colestático mesmo do fígado, né? Só, enfim, voltar para lá. Não tinha colocado para não alongar, mas enfim. E aí, então, transplante foi no dia 21 de março. A cirurgia sem intercorrências, o paciente estava clinicamente bem de início, em uso de antibiótico terapia profilática. Logo no início é iniciado metilprednisona, de corticoterapia, e tacrolimus. 3 miligramas de manhã, 3 à noite. É aumentado o tacrolimus, feito esse manejo da imunossupressão, voltado ao orsacol. Ele surgem aí, na verdade ele já tinha, mas teve uma piora de pápulas hiperceratóticas em membros inferiores, uma avaliação compatível com verruga viral. A dermato avalia, chega até biopsiar, ficou com uma verruga viral traumatizada. Mas aí como que ele evolui? No dia 25 de março, ele piora o contexto de distensão abdominal, até então ele estava sem evacuar, teve uma piora importante da função renal, foi até acionada a disciplina de nefrologia, e alteração em exames laboratoriais, como a gente vai mostrar logo em seguida. Então, esses exames dele são do dia 21 de março, aí prévios ao transplante. Então, ele tinha
Antes do transplante, a AST de 118, a ALT de 64, uma FA de 309, gama-GT de 33, bilirrubina total 9,9, create de 0,9, ureia de 35, um HB que estava baixo, eu confesso que realmente eu chequei, era esse valor mesmo, mas que aí no pós-operatório ele recebe, no operatório recebe concentrado, né? Não tem muita descrição de antes, então não sabemos o porquê desse HB, enfim. Ele estava, na verdade, pancitopênico, né, nessa admissão, né? Eu conferi, era isso mesmo de Leu, e 58 mil plaquetas. Então, realmente, isso aí já era um quadro grave. E aí, logo no pós-transplante, no dia 22 de março, então a gente vê transaminases 1.277, ALT 361, toda essa curva. Então, a FA vem num descenso, 298, e a gama-GT em tendência de ascensão, 74. Bilirrubina 14, creatinina 0,87, aquele recebeu o concentrado, né, HB de 13, plaqueta de 86 mil. Aí, nessa evolução, o que nos chama a atenção? Então, ele tem essa piora clínica mais significativa no dia 25 de março. Até isso, ele vinha com a AST em queda, a ALT também em queda, a FA uma queda mais discreta, mas uma gama-GT em ascensão. Bilirrubina total também em queda, e ele piora de maneira significativa a função renal. Então, em 2 dias, ele passa de uma create de 0,73, vai aí para 2,26. Dentro desse contexto, a gente aciona a nefro avalia, eles colocam que não há nenhuma urgência dialítica e começam a acompanhar o paciente em conjunto. E aí, antes de comentar sobre os demais exames, como ele evolui com aquela distensão abdominal e teve essa alteração em canaliculares, é feito um ultrassom Doppler de abdômen no dia 25 de março. Então, cuja descrição é a seguinte: enxerto hepático com dimensões preservadas, contornos regulares e ecotextura homogênea, vias biliares intra e extrahepáticas sem sinais de dilatação e descrito como uma artéria hepática não caracterizada. Veia porta pérvia, com calibre de 1,2 centímetros, uma velocidade média de 65 centímetros por segundo. Veias hepáticas pérvias, com facicidade reduzida. Veia cava pérvia, com fluxo preservado. Pequenas coleções heterogêneas peri e intrahepática, com espessura de 1,4 centímetros e 3,8 respectivamente, um conteúdo hemático. Um líquido anecoico perihepático, que poderia corresponder a um biloma. Então, isso no dia 25 de março. E aí, ele praticamente mantém esse padrão de evolução. As transaminases em queda, mas com essa gama-GT em ascensão, a piora da função renal, a create em ascensão progressiva, chega até 2,62, é feito manejo volêmico, e vem com essa queda de HB também progressiva, então ele entra com HB baixo, recebe sangue e vem caindo progressivamente com esse ultrassom Doppler de abdômen. E aí, diante dessa artéria hepática não caracterizada e o contexto laboratorial, é pedido uma TC de abdômen no dia 29 de março. E aí, o que chamou bastante atenção nota-se oclusão da artéria hepática comum próximo ao nível do tronco celíaco, com ausência de opacificação a partir deste ponto, sem caracterização de circulação arterial intrahepática. Enxerto hepático de dimensões preservadas, contornos regulares e bordas finas, parênquima com recheio de atenuação preservados, sem sinais de dilatação de vias biliares intra- ou extrahepáticas. Esplenomegalia homogênea, com uma área sugestiva de infarto esplênico, mantinha-se acentuada circulação colateral, chantes espleno-renal, espaçamento de alças de Delgado, de aspecto reacional, moderada quantidade de líquido livre. E um pequeno derrame pleural com uma telectasia associada. Então, o que chamou-se a atenção foi essa oclusão da artéria hepática comum. E aí, diante disso,
é indicado um retransplante hepático para ele com a suspeita com a suspeita não, né, com a confirmação da trombose da artéria hepática. E aí, acho que os professores querem comentar antes de falar. E aí ele foi relistado e realizou novo transplante em 30 de março, que depois a gente vai comentar. Vamos ouvir aí a equipe do transplante. Eu até ia sugerir que essa parte, quando começa, a Bárbara fez um resuminho dessa parte, da parte das complicações que ele teve. Se vocês quiserem que ela mostre essa... Porque ele acabou tendo bastante abordagem, bastante coisa, e a participação foi o Rodrigo Abar, mas ela que teve em todos os segmentos, então ela fez um resumo de tudo que se fez, essa parte das complicações, de coisa intraoperatória. Você não quer que ela faça uma apresentaçãozinha rápida aí? Claro. Eu vou pegar lá que eu vou parar de compartilhar aqui. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver, peraí. Eu vou tentar só... Peraí, só um minutinho. Peraí. Só para adiantar, então, enquanto a Bárbara não fala, o primeiro... Está aparecendo? Não está compartilhando não, Bárbara. Agora sim. Tá. Então, vai lá. Deixa eu começar aqui. Então, assim, a gente fez o transplante no dia 21 de março, né? O tempo de isquemia quente foi de 50 minutos, isquemia total 9 horas. Foi um paciente que teve uma evolução boa nos 2 primeiros dias, mas logo no segundo dia já teve uma evolução mais arrastada, apresentando uma distensão abdominal. A gente observou essa piora do HB, ele apresentou um quadro de uma melena, e a gente teve pensamos até na recidiva da doença intestinal, porque ele tinha, na ocasião... Ele falava que ele estava apresentando um quadro muito parecido com o que ele já tinha antes, e como foi falado, ele apresentava as lesões virais, né, e um edema de membros inferiores. Logo no segundo dia, a gente já fez um ultrassom, antes desse que foi mostrado do dia 25, ele tem um ultrassom do dia 23, que já não mostrava fluxo na artéria. Ele interroga se tinha fluxo ou não. E a gente repete esse ultrassom no dia 25, que mostra a ausência do fluxo de artéria no quarto pós-operatório, quando ele começa a ter uma piora da função renal. Como foi falado, assim, o doador é um paciente aqui de 60 anos, 70 quilos, tinha as enzimas ok, não tinha nada que chamasse atenção, exceto um sódio de 168, mas uma gasometria também ok. Estava em uso de Rocefin, claro, e Fluitazocin, e não tinha nenhuma sorologia positiva, exceto um anti-HBS positivo. Mas era uma paciente, assim, que a princípio a gente considerou um bom doador. Então, essa aqui é a foto da distensão abdominal, logo no quarto pós-operatório, que chamou a atenção, um edema de membros inferiores, com essas lesões. E a gente, mesmo a despeito da piora renal, a gente optou por realizar uma tomografia de abdômen para a gente confirmar se tinha ou não a oclusão da artéria hepática. Aqui eu tentei colocar um filminho, mas não deu, só ficou essas fotos mesmo, mas que mostra que a ausência de fluxo no fígado. Então, a gente optou por relistar esse paciente. No mesmo dia que a gente fez a tomografia, já foi contemplado com retransplante. Uma paciente também, uma doadora boa, de 39 anos, assim, a princípio sem nenhuma contraindicação para o retransplante, tinha um pouquinho de droga vasoativa, mas as enzimas ok, e os exames laboratoriais também, um sódio 136 e uma gasometria que também não chamava atenção. Isso aqui são as fotos do intraoperatório na hora do doador, aqui na hora do backtable, a gente fazendo o backtable. Esse paciente, ele cursou com... A gente enviou esse anátomo, né, para o explante da trombose de artéria, então mostrou uma trombose mesmo de artéria com Candida albicans, no explante com uma infestação fúngica em todo o fígado com Cândida, e esse paciente apresentou uma boa evolução, com dreno clarinho até o 15º PO. Então, eu não vou saber explicar as fotos aqui da anatomia patológica,
mas são as fotos que o Dr. Caio enviou para a gente, mostrando a infestação fúngica. Aqui é o explante do primeiro transplante, né, mostrando uma reação portal de padrão biliar associado a focos de necrose centrolobular e colestase parenquimatosa, necrose coagulativa subcapsular, apresentava hifas, esporos, favorecendo infestação fúngica, a margem distal da estrutura vascular com artefatos de autólise e estruturas vasculares com trombose recente e focos de estruturas filamentares, hifas e esporos na luz, favorecendo infecção fúngica. O hilo com processo inflamatório misto e necrose. Eu não sei se eu vou acabar passando na apresentação do colega. Não, passa toda a parte de complicação, que eu acho que é... Mas, assim, a infestação mostrou favorecendo Cândida. Na nossa cultura que a gente colheu do trombo, a gente enviou o trombo arterial, mostrou também resultado de Cândida. Então, um trombo com infestação fúngica. E na cultura do meio do líquido peritoneal, que a gente colheu a CIT, também mostrava Cândida e Enterococcus fecalis. Bárbara, eu queria só que vocês fizessem um comentário sobre isso, né? Vocês e Guilherme também, enfim, se isso é comum, se isso é raro, se foi surpreendente, não foi surpreendente. E uma outra pergunta que eu ia fazer, vocês falaram mais de uma vez aí, colocaram o tempo de isquemia, eu não tenho a menor ideia, é pouco, é muito, foi, enfim, essas condições também do primeiro transplante, qual que é o comentário que vocês fariam sobre isso? Não sei, o Rodrigo quer... Deixa eu tentar participar e colocar algumas coisas adicionais aí. Com relação ao tempo de isquemia, ele teve um tempo de isquemia de 50 minutos, que acho que não deve estar muito fidedigno. Geralmente, as isquemias são em torno de 35, 40 minutos, mas por vezes passa um pouquinho. Nesse caso, não tinha nada adicional, não me recordo, pelo menos, de ter nenhuma dificuldade adicional que tenha passado um pouquinho mais de 45 minutos, que é o habitual, né? Uma coisa importantíssima aí que não foi mencionado, mas que eu não quero encher vocês com coisas cirúrgicas aí, mas que é muito relevante para o caso, é que ele recebeu um enxerto de um doador que veio com uma variação anatômica da artéria. Então, ele tinha uma artéria esquerda proveniente da gástrica esquerda. Então, para se revascularizar esse enxerto, é necessário fazer uma anastomose da artéria do receptor no tronco celíaco do doador, para que todas as artérias que saem do tronco celíaco recebam fluxo sanguíneo e isso chegue até o enxerto. Isso provoca, isso faz com que a gente tenha que fazer uma anastomose muito mais redundante, muito mais longa do que a gente gostaria. Normalmente a gente faz essa anastomose na artéria hepática própria, lá em cima, né? Muito próximo da gastrodenal, quando não se resseca a gastrodenal, mas isso é menos frequente. Agora, quando não tem jeito, quando sai uma artéria da gástrica, a gente tem que fazer uma anastomose muito mais longa, né? Isso é um problema, porque muitas vezes a artéria principal, que é a artéria que irriga a artéria hepática própria, né? Muitas vezes fica redundante, e ela pode dobrar, fazer um kinking, e isso é um fator de risco para a trombose de artéria, né? Como já se foi falado que ele foi para um retransplante, a gente viu exatamente isso, né? No segundo transplante, a artéria estava absolutamente dobrada em cima dela mesma, e com anastomose que foi muito mais abaixo, com patente, não tinha nenhuma secção de íntimo, algo que fosse relacionada à anastomose em si, mas de fato a anastomose para cima, que era redundante, estava completamente dobrada, né? A participação da infecção fúngica é uma coisa que a gente nunca vai saber se isso é causa ou consequência, né? Então eu tenho dificuldades de acreditar que tenha sido a infecção fúngica que tenha levado à trombose, mas eu quero crer que essa redundância da artéria hepática própria é a causa principal, né? Tem uma outra coisa muito interessante que foi passado muito rapidamente sobre os dados do transplante, que eu também não quero me estender aqui, me perdoem se eu estiver invadindo a discussão, mas assim, foi feita uma anastomose colédoco-colédoco
num paciente que tem uma doença biliar clara, né, uma doença colangite esclerosante primária. Isso não é exatamente um consenso. Antigamente a gente fazia em todos esses pacientes derivação bilidigestiva, e tirava a via biliar do receptor do trânsito, do trânsito biliar. Isso já, alguns estudos começaram a mostrar que os resultados não eram tão ruins com colédoco, até que em 2015 foi realizada uma meta-análise de um colega que um dos autores é um colega que participou comigo do serviço na Inglaterra, onde eu fiquei por um ano. E nessa meta-análise ele realmente compilou mais de 600 pacientes transplantados por colangite esclerosante primária, que mostram que realmente não há nenhuma diferença entre você fazer derivação bilidigestiva e anastomose colédoco em colangite esclerosante primária, desde que a via biliar da extra-hepática, né, o colédoco, esteja anatomicamente normal, né, sem alterações relacionadas à doença biliar da sepsis, né. Então, isso já é um ponto importante, talvez isso gere discussão na evolução mais à frente. Além de, então, assim, ele recebeu um fígado com uma variação anatômica arterial, que gerou um fator de risco que trouxe problemas, na minha visão, né, e também foi feita uma anastomose biliar, que merece alguma atenção, mas, de fato, tem respaldo de literatura para que seja feito assim. Não sei se invadi muito Não, excelente. E também excelente. não sei se as perguntas que foram feitas. Muito obrigada, tá ótimo. O que eu esqueci de passar, até completei aqui, ele tinha um hiperesplenismo muito importante, um baço gigante, assim, que atrapalhou bastante o transplante. Foi bem difícil esse transplante por conta do tamanho do baço, e por isso que aumentou um pouquinho o tempo de isquemia nosso médio, que é 7 horas e meia, mas eu acredito que foi isso. Entre 6,5 e 7,5. Mas aí veio esse explante com essa cultura tanto do trombo arterial quanto do líquido peritoneal, e o paciente evoluiu, assim, bem até o 15º PO, quando ele tinha um dreno claro, assim, até o 15º PO, seroso. Quando a gente retirou o dreno, começou a vazar pelo orifício do dreno, ele já não tinha mais o dreno, mas começou a vazar bile no 15º PO. Então, a equipe discutiu e a gente optou por fazer uma CPRE em conjunto com uma laparotomia exploradora para drenagem de colo e peritônio. Não houve sucesso na CPRE. Aqui, deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo, mas a gente tenta fazer aqui como que chama? A CPRE, ele acaba indo sempre para o pâncreas. Eu não consegui fazer, depois, a gente tem um vídeo depois também, ele foi realizado apenas papilotomia, mas ele não consegue progredir pela via biliar e cateterizar a via biliar. O catéter acaba indo sempre para o pâncreas, para o ducto de Wirsung, com risco de pancreatite, foi abortado a CPRE. Deixa eu só... Aí ele já estava retransplantado, Bárbara? Isso, ele foi retransplantado aqui, na base da artéria, e aí ele evolui no 15º PO, depois que a gente retira o dreno, ele estava com dreno seroso, aqui em cima, estava seroso até o 15º PO. Quando a gente puxa o dreno, começou a sair bile no dia seguinte. No 15º PO começou a sair esse líquido pelo orifício do dreno. Primeiro saiu na fralda, porque o orifício estava sem bolsinha, a gente colocou uma bolsinha e observou que começou a sair bile. A gente pediu o CPRE, a gente tem dificuldade da CPRE porque os 2 colegas que fazem estavam de férias, então foi agendado 2 dias depois da saída de bile, a CPRE, que foi essa daqui. No intraoperatório, porque a gente organizou a CPRE junto com a laparotomia exploradora para lavagem da cavidade no centro cirúrgico. Como não teve sucesso a CPRE, o Denis estava na sala da frente, ele faz as drenagens transparieto, e a gente discutiu, a gente tentou fazer uma passagem de prótese por cima. Então, ele cateterizou aqui a via biliar direita, ele injeta contraste,
Aqui aqui é onde é a fístula, então a gente consegue ver aqui nessa imagem a fístula saindo aqui da via biliar, um orifício fistuloso aqui. Aqui a via biliar intrahepática, aliás, acima aqui do colédoco e intrahepático aqui a fístula, e aqui a via biliar intrapancreática. Indo para a alça duodenal, a gente vê que passa contraste para a alça duodenal também. Então, ele tentou cateterizar por cima e colocar uma prótese por cima, porém também sem sucesso. Ele não consegue passar ele conseguiu cateterizar, mas não passar a prótese. Então, como a gente não conseguiu passar a prótese nem por via endoscópica, nem por transparieto, a gente optou só... Aqui é o vídeo da transparieto. Ele cateterizando a via biliar. É que esse vídeo, eu não sei se ficou tão bom, mas mostrando a fístula, e aquela é a foto da fístula. Que sai mais ou menos nessa região que tem uma estrutura que não acaba deixando ver direitinho, mas é aquelas fotos que mostram. Então, o que... Oi? Não, deixa eu tentar contribuir um pouquinho, só para ver se... Uhum. Acho que tem muitos clínicos, acho que é interessante a gente fazer algumas considerações. Então, assim, primeiro que uma fístula biliar no 15º pós-operatório já é muito não usual, né? Muito não usual. Então, muito provavelmente, embora é importante lembrar que ele fez um retransplante de fígado, e aí você começa a associar risco de outras complicações, né? Claro que sim, mas a rigor não é usual você ter uma fístula biliar num pós-operatório mais tardio como esse, né? De qualquer maneira, também não é usual você ter fístula biliar em transplante com doador cadavérico, mesmo que tenha um retransplante envolvido. Então, são coisas... Então, esse paciente teve uma complicação de trombose de artéria que gira em torno de, nas piores casuísticas, em torno de 5% dos transplantes, quer dizer, realmente já infrequente. Aí ele depois desenvolve uma outra complicação muito, muito infrequente, que é uma fístula biliar num transplante com doador cadavérico. Ter vivos é outra história, mas também é uma complicação muito, muito infrequente, né? Mas se a gente for olhar um pouquinho aquela imagem da ressonância, da colangiografia, a gente vê que talvez essa via biliar dele, né, a via biliar do paciente extrahepática, talvez ela não fosse tão normal assim, para tentar entender que talvez ele tenha tido uma fístula biliar por alguma dificuldade já na via biliar dele pela doença de base. Pelo menos assim eu entendi, não sei se eu estou interpretando aqui, mas porque não é usual ele ter uma fístula biliar 15 dias após o transplante. Então, talvez essa irregularidade que a gente vê ali na colangiografia à direita tem alguma participação na dificuldade de esvaziamento e é por isso ele abriu uma fístula num pós-operatório mais tardio. Acredito eu, posso estar errado nisso, né? Mas essa imagem a gente não tinha antes do transplante, né? E nos parecia realmente uma via biliar saudável extrahepática, né? Com relação a ele não conseguir cateterizar pela papila, que é o inusitado, né? Porque ele já tinha uma papilotomia prévia. Se eu não estou enganado, já mencionei isso para a Bárbara algumas vezes, esse paciente tinha uma prótese biliar no transplante. Eu acredito que sim, até porque ele já tinha uma papilotomia prévia, né? Então, mais um motivo para ele não ter dificuldade de esvaziamento, mas provavelmente ele teve depois da retirada da prótese, e o que gerou a fístula biliar tardia, acredito eu, né? E a gente vê que realmente a via biliar extrahepática, a gente vê ali na setinha, ela tem alguma irregularidade, né? Então, talvez ela não fosse tão saudável assim, né? Aí gerou uma outra complicação bastante rara no transplante com doador cadavérico, mas paciência, o paciente acabou tendo essas duas complicações. Ele já tinha mesmo o catéter, já tinha papilotomia, foi aventado. Eu não tenho o vídeo, eu não consegui colocar aqui. Se vocês quiserem, eu coloco depois do próprio computador. Ele faz a papilotomia. Ele achou que pudesse também ter um pouco de estenose da papila.
Então, aqui a gente tem deixa eu só adiantar. Então, a gente prosseguiu com a laparotomia exploradora, que já era o intuito da cirurgia, fazer a cirurgia, porque ele tinha coliperitônio. A gente drenou o leito da via biliar, que era aquele leito do trajeto fistuloso, aqui com esse dreno à direita, e a gente colocou um dreno à esquerda para perisplênico. Ele tinha um baço muito grande, então a gente deixou um dreno aqui vigiando a esquerda e a pelve. E ele evoluiu no dia seguinte já com uma queda de HB e obstrução do dreno. A gente tentou passar uma sondinha por dentro do dreno, mas sem sucesso. O dreno continuou obstruído, só com saída de alguns coágulos. E a gente prosseguiu, como ele teve essa queda de HB muito brusca, a gente solicitou uma angiotomografia que mostrou um pseudoaneurisma de artéria hepática, que está aqui. Eu não consegui colocar o vídeo também, então só a foto aqui mostrando um pseudoaneurisma de artéria hepática, e ele tinha um pouco de líquido livre na cavidade, não era muito. Porém, no dia seguinte da... que é mais uma complicação muito, muito, muito infrequente no pós-transplante, que é uma complicação de artéria, que é o pseudoaneurisma da artéria. Esse ainda é mais infrequente ainda, mas foi uma lista de complicações raras que, infelizmente, esse paciente teve. Aí, no dia seguinte, esse paciente evoluiu com um choque hemorrágico, foi indicado a laparotomia exploradora, o paciente apresentava um HB de 4, o HB do dreno era de 3, praticamente o mesmo HB, o paciente começou a instabilizar, usar noradrenalina, e durante a cirurgia foi realizada a laparotomia exploradora, e ele recebeu 9 concentrados de hemácia e mais outros hemoderivados. Foi optado por deixar um dreno, que é esse daqui acima, que é um tubular e um laminar, vigiando a fístula biliar. A gente deixou um dreno aqui embaixo, vigiando a pelve e o espaço subfrênico. E aqui à esquerda, a gente deixou os drenos vigiando o baço. Durante a cirurgia... Oi? Não, pode ir. Durante a cirurgia foi observado bastante coágulo intracavitário, então, e não, nenhum, assim, ele tinha focos de sangramento, né, Rodrigo? Não lembro direito, mas assim, difusos, tanto do fígado quanto da parede. Eu acredito que ele também tenha, com a obstrução do dreno, tenha feito uma CIVD. Mas assim, não tinha um sangramento vindo do pseudoaneurisma. O pseudoaneurisma, a princípio, não estava sangrando. Também é outra coisa que vale mencionar. De novo, eu não quero invadir a reunião para falar coisas que são muito cirúrgicas, mas assim, o tratamento do pseudoaneurisma de artéria hepática pós-transplante não é cirúrgico. Esse é um tratamento que deve ser feito por radiologia intervencionista. Só que a gente tentou ter acesso à radiologia intervencionista, acho que era um fim de semana, um feriado, não me recordo, e a gente teve muita dificuldade. Como o paciente estava sangrando desse tanto, a gente optou por tentar fazer o tratamento cirúrgico, mas é o que eu falei para a Bárbara, muito provavelmente o paciente vai sair com a artéria hepática ligada mais uma vez, porque o tratamento cirúrgico do pseudoaneurisma é muito complexo, você não vai conseguir corrigir o pseudoaneurisma, porque uma vez que você vai dissecando como ele é um pseudoaneurisma, as estruturas estão bloqueando o pseudoaneurisma. Então, a hora que você vai desfazendo as estruturas contendo o pseudoaneurisma, você simplesmente rompe a artéria hepática. E tratar isso depois é muito difícil, muito, muito improvável. E aí, as poucas vezes que eu estive nessa situação, você tem que sair com a artéria hepática ligada. Então, o tratamento ideal é a radiologia intervencionista. Como não tinha acesso, a gente tentou, e o que a gente viu é isso que a Bárbara falou, assim, a gente não via focos de sangramento, né? A gente não chegou próximo da artéria hepática exatamente intencionalmente para evitar isso, e não tinha focos de sangramento. Então, o que tinha de sangue foi evacuado, o tratamento da fístula biliar se manteve, e a gente evitou chegar na artéria hepática com receio de que ele tivesse realmente que ter a artéria hepática ligada, e eventualmente a gente conseguisse um tratamento por radiointervenção nos dias subsequentes. Então, foi isso que foi feito na cirurgia. Não sei se eu fui muito cirúrgico aqui, talvez tenha sido... Pode falar. Provavelmente o sangramento foi das punções em cima, né? Para tentar fazer a via biliar. E como ele obstruiu o dreno, eu acredito que ele também estava com plaquetopenia, ele acabou fazendo hematoma intracavitário, que fez esse IVD.
E aí, esse paciente a gente operou mesmo durante o feriado, né, para evacuar os coágulos. A gente contactou a diretoria, a gente também ligou para a radiologia intervencionista, a gente conseguiu um stent durante o feriado. Então, foi o feriado da segunda-feira ali, não, foi do domingo, do dia 2. Não, foi logo depois aquele feriado que tinha os 2 dias. E aí eles vieram, acabaram realizando a cateterização, então a gente observa aqui o pseudoaneurisma, aqui cateterizando o pseudoaneurisma, ele passa o fio guia aqui para a artéria hepática, e depois aqui ele já passa o stent, sendo solucionado o pseudoaneurisma, e acaba não precisando operar, fazer por via cirúrgica. No pós-operatório, o paciente evolui com direcionamento das fístulas, e então, assim, durante o pós-operatório imediato, sai bile aqui pelo dreno que a gente deixou vigiando a via biliar, os outros drenos líquido seroso, com bilirrubina de 2, aliás, bilirrubina bem baixinha, e aqui o bilirrubina mais alta, e no 15º pós-operatório, depois dessa última laparotomia, essa fístula agora fechou, não tem mais saída de bile, o paciente está anictérico, e a gente está esperando para ele fazer um estudo da via biliar. Aqui só trazendo, né, a nossa casuística assim, do grupo, a gente teve só uma trombose de artéria em 43 transplantes entre 2024 e 2025, mostrando aí uma porcentagem menor do que a da literatura, de 2%, mais ou menos, de trombose de artéria. Nossa sobrevida aqui, embora a nossa sobrevida na situação especial, ela é igual à da Regional 1, que é a capital de São Paulo, são os pacientes mais graves, a nossa sobrevida nos pacientes com situação especial, ela é bem acima, tanto a da Regional 1 quanto a do Estado. E quando a gente considera as duas, a gente também tem uma sobrevida maior do que aqui na capital. É isso. Muito legal. E ele está bem, né, Bárbara? Ele ia ter alta, né? Ou teve alta, sei lá. Ele está bem, sim. Ele fechou agora a fístula, né? E a gente vai fazer uma colangio-ressonância assim que a gente conseguir otimizar aí só a questão logística do... Ele sempre mantinha ataque cardíaco, mesmo sem antibiótico e com o abdômen flácido, ele está comendo, evacuando, sem acesso. A gente pesquisou uma endocardite, que foi afastada, assim, a princípio, mas a Infecto ainda queria reconsiderar, não sei se o Antônio vai chegar a passar isso, né? Mas, a princípio, ele está bem, sim. Ele está tratando agora, só terminando o tratamento para CMV, porque durante esse período ele fez CMV, está em uso de ganciclovir. Essa é a última semana, a princípio. Eu não chequei ainda quanto está o nível de... Não sei se a Mirella está aqui, quanto que está a carga viral. Mas ele está bem, sim, tá a proposta de alta em breve. Incrível. Um sobrevivente mesmo, né? Impressionante. Esse paciente, o meu comentário, é que a hora que ele começou a complicar essas coisas, eu, na hora, peguei o avião e fui para os Estados Unidos e falei, não é para porque era feriada, mas realmente tem um final muito satisfatório, né? Depois de muito esforço. Eu sempre brinco que transplante de fígado é a seguinte: a hora que termina, e termina super bem, você fala, terminou o primeiro tempo, a gente ganhando de 2-0. O que não quer dizer que ainda tem o segundo tempo de jogo. Né? E sempre, assim, não é incomum esses tipos de surpresa, né? Mas esse paciente realmente conseguiu, ele compilou todos os tipos de complicação que a gente podia ter, né? Trombose, fístula, assim, e teve um final feliz, está tendo um final feliz, né? Muito bom, né?
Isso reflete uma melhora do hospital, sabe? Isso reflete claramente uma melhora do hospital, de conseguir proporcionar, não na mesma velocidade que outros hospitais e tudo, mas acaba conseguindo proporcionar algumas coisas que antes a gente não conseguia de jeito nenhum, né? Então, é isso. Muito legal. Você tem mais alguma coisa para mostrar, Antônio? A gente quer... O Guilherme quer comentar alguma coisa também? Eu acho que era aquilo mesmo, só falar duas curiosidades, então, enquanto o professor fala. Você quer falar, Guilherme? É só comentar que isso daí é só o começo, viu? Porque agora tem o manejo de uma doença inflamatória no contexto de imunossupressão, que muda o comportamento da doença inflamatória, uma doença que tem um percentual não desprezível de recidiva pós-transplante também. Então, esse paciente ainda vai dar bastante cabelo branco para o Rodrigo Bronze, viu? Como se já não tivesse suficiente. É. Eu só queria mostrar duas coisas bem rápidas. Acho que aqui a doutora Bárbara mostrou, mas aqui está um pouco maior. A Vera tirou essa, que é a nossa colega residente, tirou essa foto, e a gente consegue ver bem aqui a IFA, né? Bem interessante, não? Vocês veem que está cheio de IFAs, né? Esse daqui é a IFA da Cândida, está em todo, esse daqui é o trombo, né? É o trombo na artéria, então a gente vê as hemácias e a IFA. Só isso que eu queria mostrar diferente a título de curiosidade, o resto realmente era mais comentando sobre essas intercorrências, e só uma reflexão filosófica para terminar, eu até comentei com a professora Lúcia ontem, que essa o segundo fígado dele, a doutora Bárbara até comentou, mas era uma paciente de 39 anos, e que foi fazer uma cirurgia eletiva para corrigir estrabismo. E aí, na indução anestésica, ela teve uma PCR e morreu ali. Então, enfim, só uma reflexão aí filosófica, né, sobre a vida. Mas acho que é isso. A professora Bárbara comentou tudo e, enfim, acho que foi ótimo. E é isso, obrigado. Muito bom, Antônio. Só conseguiu resumir bem o caso. E a Bárbara deu uma complementada também legal. E Rodrigo também. Putz, foi excelente a reunião. Excelente. E eu não sei se alguém mais quer fazer algum comentário sobre esse caso específico, se foram alguma dúvida em relação às condutas que foram tomadas. E acho que, como o Guilherme falou, né, acho que talvez o segundo tempo vai começar talvez com o pessoal do ataque marcando lá em cima, para não deixar a bola vir para o campo de cara. Então, tá. Só um comentário que não é desse caso, eu fiquei agora um tempo lá num serviço nos Estados Unidos para dar uma reciclada, e sabe o que me chamou muito a atenção? É que 70% a 80% das causas de transplante nesse lugar que eu fiquei é álcool. É disparada a maior causa de transplante atualmente nesse serviço que eu fiquei, né? Aí eu fiquei e pude ver um transplante em hepatite aguda alcoólica, que a gente discute tanto aqui, né? Assim, foi uma surpresa, né? Eu estava com o conceito de que era aquela gordura, etc., mas é o álcool atualmente, pelo menos ali, né? Um serviço de grande volume, né? E eles têm lá, não tem restrição de abstinência de 6 meses? Não, eles têm um serviço de suporte ao álcool enorme, mas o período de abstinência para esses casos agudos que não tem como primeira descompensação, eles fazem e acabou. Tá? Agora, os pacientes que chegam com história de utilísio, eles participam de um serviço de recuperação muito grande lá. E a recidiva, mesmo quando eles transplantam em agudo, é de 10%, 12%, 13% de álcool só. Então, uma experiência diferente, assim, né? Que aqui também, né, como o Rodrigo falou, que ele está atrasado em colangio, porque hoje, no começo do ano, os Estados Unidos passou a aprovar colangiocarcinoma com menos de 3 centímetros, né? E que tem 6 meses de espera sem evolução.
Então, o álcool também é uma situação que a gente também está, né, ainda uma discussão profunda. Só perguntar para a Bárbara e para o Guilherme, em relação aos serviços, em relação a transplantar por CEP. Quanto foi o primeiro caso de CEP, ou vocês têm transplantado CEP? Não sei se no Einstein também, como está? Não, a gente já fez outra CEP aqui, que eu vou puxar aqui, eu já te falo certinho, enquanto o Guilherme fala, vou puxar aqui o dado Mas a exato. gente tem outros casos, com certeza. A Assim, gente tem bastante caso, até o Rodrigo, que é colega nosso lá, que tem um interesse especial em doença inflamatória, o Rodrigo levantou essa casuística para um multicêntrico da SBH. Então, se eu não me engano, eram 14 ou 17 casos que ele conseguiu incluir lá. Era uma coisa assim, não era um número não desprezível. Esse trabalho da SBH tem uma casuística grande de Isso. transplantes, etc. e qual que é o objetivo do trabalho? É avaliar resultado, alguma coisa específica? É só de descrição e avaliação, acho que de recidiva, né, Guilherme? Isso, De recidiva tardio, de acompanhamento tardio. isso. Ah. Que eu acho que o primeiro autor, eu não sei se foi o Paulo, se foi a Cláudia ou se foi a Aliana, um dos três. Ô, Lúcia, e essa droga nova já tem alguma prévia, alguma coisa? Se ele tem melhora de resposta ou ainda é tudo fechado? Não, desse estudo que a gente está fazendo está bem no início, é um multicêntrico internacional, né? Então, tem aqui 4 centros aqui no Brasil e tem uma opção de centros fora. Mas ele ainda está no início, assim, a gente não tem resultado muito objetivo de tratamento exclusivamente para prurito, não está nem olhando para a doença. Mas a ideia é que ele possa agregar no tratamento desses pacientes que tem com essa escadinha que a gente faz por prurito intratável, talvez seja mais uma opção de tratamento. Essa que a gente está usando especificamente chama Odevixibat, mas tem outros BATs, Maralixibat e outros BATs aí. Beleza, né? 1h30 de reunião, tá bom, né? Tá bom. A gente tem o transplante hoje, meia-noite, 1h da manhã, né? Então. Quer encerrar aí, doutora Lúcia? Não, acho que foi uma reunião super interessante, mas o que a gente fica muito feliz é de ver o transplante na escola, o que está acontecendo, né? Ele ressurgiu, ele está com resultados muito bonitos aí que a Bárbara mostrou. Então, agora, para a gente, transplante hepático também é uma realidade no Hospital São Paulo, né? E a gente fica muito, muito orgulhoso da instituição estar tendo esse desempenho e parabenizo a vocês, isso é graças a vocês. Obrigada. Beleza, boa noite, Boa noite. gente. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Parabéns pela reunião, viu?